vocês estão? Ó, eu consigo ouvir lá de longe. Pera, faz um pouquinho de silêncio, deixa eu ouvir. Aí, ó, consigo ouvir um tudo bem. E quem não tá bem vai ficar, eu prometo, porque agora a gente vai ter uma aula muito legal. Lembra que sempre quando a gente tá falando de Jesus, tem que ser com muita empolgação, tem que estar, ó, muito feliz, sorriso no rosto, porque a gente tá falando do maior amor do Brasil? Não, do maior amor do mundo. Eu sei que assim, se você tá vendo essa aula, né, no dia que foi postado, que é domingo, amanhã é segunda. Então pode dar aquela preguicinha, tipo, ai, Lu, amanhã começa tudo de novo, a semana, eu vou pra aula, ou assistir em EAD, né? Tá bom, esse até pode ser um lado meio que ruinzinho, mas o lado bom é que se amanhã é segunda, hoje é domingo. Então hoje vocês estão assistindo essa aula, porque todo domingo tem EBD aqui neste canal da nossa querida igreja, IPI de Vila Yara. Então seja bem-vindo, aproveite que é domingo e assista essa aula, pegue sua Bíblia e ó, vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre Jesus. Vou começar com uma pergunta, hein? Típico das minhas aulas. Quem aí tem irmão? Pode levantar a mão, eu vou levantar porque eu tenho. Se você não me conhece, eu tenho uma irmã mais velha chamada Laura. E ai, como é bom ter irmão, né? Só coisa boa, delícia, não tem nada ruim. Que mentira, né, gente? Nem sempre a vida é chocolate com morango. Tem aí os desentendimentos, que é normal, né, de irmão. A gente nem sempre vai concordar. E aí a gente pode ficar com raiva ou acabar brigando por coisinha boba. Mas bom mesmo é quando a gente, ó, faz as pazes, quando a gente brinca junto, quando a gente pode conversar. Porque o irmão tá ali, irmão é família. A gente vai conversar, a gente vai poder desabafar, compartilhar coisas legais e coisas nem tão legais assim, pra pedir ajuda, pra pedir conselho ou simplesmente pra botar pra fora. Então, é muito gostoso ter irmão. Quem aí consegue lembrar de nomes? Quero nomes de irmãos da Bíblia. Eu vou dar uns segundinhos, vai. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pensou? Se você não conseguiu pensar em nenhum, vou dar uns créditos. Caim e Abel. Esse aí, né, todo mundo acho que conhece. Os primeiros irmãos da Bíblia. Tudo bem que a história deles não acabou muito bem, né? Isso é pra outra aula. Mas os primeiros irmãos aí da Bíblia. Tem também José e seus irmãos, que são muitos, e vários outros exemplos. O da história de hoje tá lá no Novo Testamento, né? No tempo de Jesus já. E eles moravam na cidade chamada Cafarnaum. Gente, que nominho, né? Meio difícil, mas é Cafarnaum. E era uma família, ó, os dois irmãos e o pai eram pescadores. Eles pescavam lá no Mar da Galileia, que parecia, né, realmente não era um mar, era um grande lago, lá tinha bastante peixe. Alguém chuta aí o nome deles? Tan, 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 tan. André e Simão Pedro. Esses são os dois camaradas que a gente vai aprender hoje. Os dois brothers, irmãos. Então vem, vamos aprender. Pera, que antes eu vou ter que, ó, adicionar um personagem aí nessa história pra dar um leve contexto pra vocês entenderem. Antes de eu falar dos irmãos, eu vou introduzir aqui um outro cara chamado João Batista. Quem lembra aí de João Batista? Que ele foi encarregado, né? Ele veio para anunciar a chegada de Jesus Cristo, né? O Salvador ao mundo. Posso contar uma curiosidade? Sim, posso, vou contar. João Batista morava, sabe aonde? Alguém lembra? Um lugar muito quente. Muito quente. Tipo assim, muito quente. E não é o fogão da sua cozinha, é o deserto. Ele morava no deserto. E vestia umas roupas meio diferentes. Não era uma calça jeans, uma blusa, né? Uma bermudinha, não. Ele vestia, olha isso, lá em Mateus 3:4 fala assim: João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro. Mas não para por aí. Não para. E comia gafanhotos e mel do mato. Gente, peraí. Primeiro, né, deixa eu
falar pra vocês. Essa roupa feita de pelo de camelo, tudo bem que não é normal, né? A gente não vai pra rua e vê uma pessoa andando de pelo de camelo. Mas como ele morava no deserto, é mais que compreensível, né? Pra proteger tanto dos raios solares, que é muito calor, tanto à noite. Porque vocês sabem, se vocês não sabem, estão sabendo agora, que à noite no deserto é muito frio, mas de manhã é muito quente. É um extremo, né? Então, o pelo de camelo servia para proteger. Agora, comer gafanhoto e mel do mato, meu Deus do céu, né? Acho que ele trocaria isso por uma pizza, mas acho que não tinha muita opção, né? Já pensaram em comer gafanhoto? E se vestir dessa maneira? Esquisito, né, gente? Mas tudo bem, vamos respeitar aqui o João Batista. Mas, mesmo o João Batista tendo aí suas peculiaridades, como morar no deserto, isso não empacava nada. O povo ia até o deserto pra ouvir o que João Batista estava anunciando. Porque não era, vendo esse pente. Não, era um anúncio da vinda de Cristo, né? Do Salvador. Então o povo ia aonde tivesse. Se estava no Polo Norte, o povo ia também, porque queria escutar. E aí, ele não fazia esse trabalho todo sozinho. Ele tinha alguns discípulos. Um deles era o André. Lembra que eu falei que a história de hoje é sobre André e Simão Pedro, os irmãos? Primeiro vamos falar sobre André. André, então, era discípulo de João Batista. E aí teve um dia lá que André estava conversando com outro colega, que também era discípulo de João Batista. Papapá, papapá, papo vai, papo vem. Eis que passa um homem. João Batista vai lá, que estava conversando com eles também, e simplesmente fala essa frase. Aí está o Cordeiro de Deus. Tá lá em João 1,36. André olhou pro colega. O colega olhou pra ele. André olhou pro colega. O colega olhou pra ele. O colega olhou pra André e vocês já entenderam. Eles ficaram, o quê? Mas o Cordeiro de Deus... Gente, será que isso tá acontecendo mesmo? Porque eles já tinham estudado o Antigo Testamento. Aí eles falaram, gente, mas será que é mesmo o Salvador? Será que ele já veio? Será que já chegou o Messias prometido? Depois deles terem olhado para um, olhado para o outro, eles falaram assim, vamos seguir esse cara, esse homem. Aí falaram, vamos. Seguiram o tal do homem que passou, o homem misterioso. E vocês sabem quem era ele? Sim, era Jesus! Gente, era Jesus. Imagina a empolgação deles, já já vocês verão. Aí, André e outro discípulo não perderam a oportunidade e queriam saber um pouquinho mais a respeito dele, né? Aí começaram, como eu falei, a seguir Jesus. Só que a gente sente quando alguém tá atrás da gente, né? E aí Jesus começou a olhar pra trás, viu que tava os dois seguindo e falou, o que vocês estão procurando? O que vocês querem saber? Aí, André e o colega dele responderam, ai, Jesus, sabe o que é? Jesus não. Sabe como eles chamaram Jesus? De mestre. Olha isso, gente, que interessante. No primeiro encontro, nunca tinham visto Jesus. Nunca tinham conversado ali, né, cara a cara. E já trataram com maior respeito, com autoridade, chamando de mestre. Assim, mestre, a gente queria muito saber onde você tá morando, né? Onde tá ficando o grande Messias, grande Salvador. E aí, Jesus não só falou onde ele estava hospedado, como convidou eles para conversar um pouquinho, para ficar o resto do dia. Isso aconteceu, era mais ou menos umas 4 horas da tarde. Eles ficaram na casa lá onde Jesus estava hospedado até o fim da noite. Se fosse nos tempos de hoje, eu garanto que eles estariam numa sala assim de estar, pediriam uma pizza, uma coquinha gelada, que delícia. Mas aí aconteceu isso, eles ficaram lá na casa que Jesus estava hospedado até o finzinho da noite. E com certeza eles devem ter, papeado muito, conversado, trocado experiência, né? Escutado as grandes maravilhas, algumas histórias, né? Que Jesus, né, o Salvador, com certeza deve ter contado para eles. E eles ficaram convencidos de que aquele de fato era o Salvador, né? Que dia bom, né, que eles tiveram. Dia bom, mas tão bom que eles saíram de lá super empolgados, mega animados.
ó, transbordando, querendo contar pra qualquer pessoa que eles vissem à frente deles. E aí que entra o restinho da nossa história. Lá vai. André, como eu disse, né, gente, imagina, você acabou de sair de um encontro com uma pessoa super importante. E não é qualquer pessoa, não, é Jesus, né? Então imagina. Então o André saiu aqui, ó, extasiado. Aí chegou em casa a primeira pessoa que ele viu, adivinhem quem é? Sim, seu irmão Simão Pedro. Falou: Simão, brother, você não acredita quem que eu vi hoje. Aí, né, Simão tava naquela ansiedade. Fala logo, fala logo, fala logo. Que nem quando a gente tá no carro, sabe? Quando a gente tá chegando na viagem e a gente fica perguntando: ai, tá chegando, ai, tá chegando, ai, mãe, tá chegando. Simão tava tipo assim, ele queria muito saber. E aí, André falou: achamos o Messias. Que Messias quer dizer Cristo. Aí, com certeza, né, ele deve ter contado mais coisas, né, um pouquinho mais detalhado, deve ter contado as experiências que ele passava tanto com João Batista, quanto agora, nessa tarde, com Jesus, gente, imagina que legal. Contou qual será que foi a reação de Simão. Será que ele respondeu: ah, tá de bobeira, meu, tá me enganando? Isso é trollagem, né? Para de falar besteira, André. Você acha que eu vou acreditar nisso? O Messias, aqui, e ainda passou uma tarde com você, chamou você pra ir na casa dele? Eu não acredito nisso, não. Será que Simão foi assim? Não. Porque assim, né? Às vezes a gente acha que o nosso irmão não sabe de nada, que a gente é melhor que ele. Mas, ó, olha que atitude legal que o Simão teve aqui. Ele acreditou. Quando ele olhou pro rostinho de André e falou: não é possível que ele esteja mentindo. Vou acreditar no meu irmão. Ele viu sinceridade no rosto dele. E aí percebeu que André estava falando a verdade. Simão não duvidou que, de fato, o seu irmão havia se encontrado com o Salvador. E aí, pronto, né? Deu a fórmula, deu a faca e o queijo. Simão também queria conhecer Jesus. Agora pronto, agora se segura, que vai ser encontro pra tudo quanto é lado. Tava empolgadíssimo, porque ele falou: gente, se meu irmão conheceu Jesus, eu preciso conhecer também. Me leva, me leva, me leva, vamos agora, mãe, pai, tchau. Tô indo ver Jesus. Gente, imagina. Ai, Jesus, bem que o senhor podia voltar logo, né? Pra gente também te ver. Mas, maranata, né? Jesus, vem logo. Enfim. E aí André falou: tá bom, calma, eu já entendi que você quer conhecer Jesus. Então, bora aí, irmão, vamos conhecer Jesus. Quando, né, Simão foi conhecer Jesus, Jesus estava conversando lá com ele, só que ele falou uma coisa meio estranha. Ele falou assim: o seu nome é Simão, mas de agora em diante o seu nome será Pedro. Tá lá em João 1,42. Alguém sabe me dizer o que significa Pedro, né? Qual é o significado do nome Pedro? Significa rocha. Então, Jesus estava querendo dizer que Pedro seria um discípulo muito forte, entendeu? Resistente. E aí, gente, se um já estava feliz, passou aqui a felicidade pro outro. Agora a gente tinha dois irmãos não felizes, mas muito felizes. Eles estavam assim, radiantes, porque os dois tinham tido um encontro maravilhoso com nada mais, ninguém menos do que Jesus, o Salvador. Voltaram para casa muito felizes, porque isso mudou o rumo todo da vida deles, né? Porque vocês sabem, quem conhece Jesus, a vida nunca mais vai ser a mesma. A gente passa a honrar e glorificar o nome do Senhor, a amá-lo, a respeitá-lo, a adorá-lo todos os dias da nossa vida. A gente tenta fazer o nosso melhor para agradar o Senhor. Aí, imagina como é que foi o papo deles aí, né? Trocando experiências, trocando conversas, desabafando, compartilhando pontos de vista, o que Jesus falou para um, o que Jesus falou para outro. Gente, que gostoso, sério. E ó, posso falar? Eu tenho certeza que Pedro deve ter agradecido muito seu irmão, porque foi André, né, o seu irmão, que levou ele para conhecer Jesus. Talvez se André não tivesse levado Pedro para ver Jesus,
Ele nem tinha conhecido o mestre. Então, olha que oportunidade. Gente, não é só esses dois irmãos que têm a oportunidade de levar não só irmão de sangue, porque às vezes você que está assistindo essa aula, você é filho único, ou o seu irmão já conhece Jesus, tanto quanto você. Mas a gente tem os nossos irmãos em Cristo, ou aqueles amigos que são tão próximos quanto irmãos. Lá em Provérbios fala sobre isso. Então, amigos ou colegas, ou alguém que você nunca conversou na vida, você também pode apresentar para Jesus. Porque assim como André chegou todo radiante, todo contente, porque ele tinha acabado de sair do encontro com Jesus, a gente também, toda vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente, tá saindo de um encontro com ele para contar, para mostrar, para viver isso para as outras pessoas. Porque a gente sabe, né? Jesus tá lá no céu à direita de Deus. A gente não tá aqui com ele face a face, mas um dia a gente vai estar. Enquanto isso, a gente também tá se encontrando com Jesus. Em oração, na palavra de Deus, quando a gente louva. E aí tudo isso, a gente também pode sair desses momentos e, compartilhar com todo mundo e trazer não só a família de sangue, como alguns amigos que são uma família pra gente também, ou colegas, ou pessoas que a gente ainda nem conhece direito, mas que a gente quer mostrar essa felicidade, esse amor, essa vida tão, tão, tão boa e ao mesmo tempo tão desafiadora, né? Com Jesus. Então é isso, meus amores, essa foi a aula de hoje. E última coisa pra fechar. Pedro se tornou um discípulo de Jesus, assim como André. André também foi um discípulo muito fiel. E aí, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, Pedro, se tornou um grande líder da igreja. Em Atos, a gente pode ver bastante relatos aí da igreja primitiva de Pedro liderando, dando vários sermões. E André nunca teve ciúmes do seu irmão. Pelo contrário, ele ficava feliz que Pedro estava no caminho certo, que estava trazendo vidas para conhecer esse amor tão grande que é Jesus. Um super beijo, e eu vou orar para finalizar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia tão gostoso que o Senhor nos deu. Obrigado pela nossa família, porque a gente sabe que o Senhor cuida, que o Senhor é um Deus zeloso e cuida de cada detalhe, Pai. Que a gente possa obedecer aos nossos pais, a gente possa respeitar os nossos pais e, como a gente viu na aula de hoje, amar e respeitar os nossos irmãos também. E se eles não conhecerem a Cristo ainda, que a gente possa trazer para pertinho do Senhor. E não só nossos irmãos de sangue, mas nossos irmãos, aqueles amigos que são tão chegados quanto os irmãos. Ou nossos colegas, ou enfim, qualquer pessoa que a gente tiver um contato, que a gente possa transbordar, que nem André transbordou essa alegria pro irmão que trouxe ele para Jesus também. Que a gente possa transbordar essa alegria e mostrar para as pessoas como é viver para Jesus. É isso que a gente te pede e te agradece. Em nome de Jesus, amém! Agora eu me despeço com um tchauzinho e um até breve. Tchau, tchau! Até a próxima!